Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Milena e eu sou artesã por trás da Cogumelo de Feltro. E nesse primeiro vídeo eu trouxe esse coelhinho, mas vou fazer na versão coelhinha para vocês verem como dá para adaptar. Então vamos começar posicionando a parte rosa de dentro da orelha. Você pode pingar um pouquinho de cola para segurar ou alfinetar, como eu fiz. E com a linha de costura comum, mas pode ser a de meada e fica a gosto de cada um, faça todo o contorno com um ponto atrás. Eu gosto de fazer o pontinho bem pequenininho porque fica mais delicadinho. Agora é só arrematar. Agora junte as duas partes brancas e caseie toda a volta. Você pode só colar, mas eu prefiro casear para ficar com um acabamento mais bonito. Tem a opção de dublar também com termocolante. E com a costura finalizada é só você passar a agulha por dentro para esconder a linha. Bom, para fazer os bracinhos é bem simples. Você vai cortar 2 pares e casear deixando uma pequena abertura em cima para o enchimento. E você pode usar uma tesoura para facilitar a entrada da fibra. Só tome cuidado para não fazer muita força com a ponta da tesoura e acabar estragando a costura. Vá colocando e costurando aos poucos. Repare que eu vou fechando o bracinho e colocando mais enchimento. Faça isso até ficar bem cheinho. Parece que nunca é o suficiente, né? Gasta muita fibra. Mas não tem jeito, uma peça com pouco enchimento fica feia. Eu prefiro pecar pelo excesso. Eu gosto mais de uma peça bem gordinha do que aquela peça toda enrugada. Bom, aqui eu já dei uma boa adiantada. Você vai cortar o corpinho 2 vezes e a barriguinha. Mas primeiro você vai aplicar a barriguinha com ponto atrás. Depois disso é só fazer o caseado por toda a volta do corpinho, deixando uma abertura na parte de cima para colocar o enchimento. Repare que eu vou empurrando bem até preencher todos os cantinhos. Vá fechando a peça e enchendo aos poucos. Nesse projeto eu não vi a necessidade de pôr um arame ou um palito de churrasco para sustentação. Já que se trata de uma peça pequena, né, ela tem mais ou menos 19 centímetros, mas se fosse uma peça grande, aí sim eu colocava. E é isso, você vai colocando a fibra até a peça ficar bem cheinha. Na cabeça não tem mistério. Comece caseando, deixando uma abertura na parte de baixo e faça o mesmo no focinho. Você pode deixar a abertura na parte de baixo ou na lateral. Bom, aqui eu estou usando uma cola para artesanato, mas você pode usar a cola de silicone fria, cola quente, a que você tiver por aí. Posicione bem na curvinha e basta apenas um pinguinho de cola. E para fazer a marcação eu usei 2 fios da linha de meada na cor marrom. Agora sim você cola o focinho bem direitinho para não ficar nada solto e cuidado com o excesso. Você vai pegar o focinho e posicioná-lo abaixo dessas curvinhas do rostinho. Passe um pouco de cola quente, mas só cuidado para não exagerar e acabar escorrendo a cola. Ai, só não reparem na pistola, que ela tá podre. Eu tentei limpar, só que eu não tô conseguindo, não tá saindo. E se alguém tiver alguma dica aí pra me dar, por favor, deixa nos comentários. Então, nessa hora é importante que você pressione bem até a cola secar totalmente. Agora, para colar as orelhinhas, você vai ter que primeiro ajeitar na posição certa. E aí você passa um pouquinho só de cola para dar uma segurada. E depois vai colando aos poucos. Eu acabei colando as orelhas antes de fazer a profundidade dos olhos, então você pode fazer ao contrário. E é por isso que eu não vou colar ela totalmente, eu vou deixar pro final, tá? Aí fica a critério de cada um. Bom, e é isso, você vai colando e segurando, espera secar bem, tá? Pra depois não ficar com acabamento feio, aparecendo a cola. E aí você dá aquela segurada até secar por completo.
Para marcar os olhos, eu uso a caneta apagável, ou a fantasminha, né, como o pessoal costuma conhecer. E aqui, para fazer a profundidade dos olhos, eu uso a linha de pipa. Eu prefiro, por ela ser mais resistente. E tô usando essa agulha grandona, que é a agulha de boneca. Você vai fazer esse processo de passar a agulha umas 2 ou 3 vezes, já é o bastante, e na hora que você for puxar, não precisa exagerar para não ficar muito fundo, é só dar aquela leve profundidade, sabe. E olha como uma peça bem cheinha faz toda a diferença. Se eu tivesse, colocado pouca fibra, teria ficado toda enrugada na parte dos olhos. Nesse coelhinho eu optei por colar a meia pérola, mas você pode usar pérola negra, óleos resinados, botão de pé, o que você preferir. Hoje em dia eu só uso meia pérola, mas no início eu usei muito a pérola negra. E aí você fica segurando um pouco, pressionando até a cola secar. No caso dessa bochecha, eu optei por colar meia pérola, mas pode ser pintada com tinta de tecido ou blush. Ou então giz pastel. Eu ainda não testei, mas fica muito legal também. E aí você dá aquela pressionada até secar. Colhe a franjinha bem no topo da cabeça, pode ver que eu coloco na direção da costura, bem em cima. Para fazer a cenourinha, você vai colar a folhinha por dentro. Depois de cheia, você vai pegar a caneta apagável e fazer essas marcações. E aqui, para fazer a profundidade dessas marcações, eu estou usando a linha de costura comum. Você vai fazer o ponto atrás. Aí eu tô usando 2 fios, tá? Bom, agora com todas as partes feitas, chegou a hora da montagem da coelhinha. Passe uma boa quantidade de cola no pescocinho, mas lembrando de tomar cuidado para não ficar aparecendo e comprometer o acabamento. Já a posição do bracinho fica a critério de cada um. Eu tô colocando eles mais para dentro por causa da cenourinha que ele segura. Pressione um pouco até secar bem a cola. Agora você passe um pouco na cenourinha, não precisa exagerar. Vá colando conforme eu faço no vídeo, nos pontos certos, para não ficar aparecendo a cola depois. Eu boto só um pinguinho na cenoura para colar um dos bracinhos, e o outro eu colo no corpinho, já é o suficiente, vê que coloco bem pouquinho. E agora é só ficar segurando até a cola secar por completo. Bom, e agora eu vou terminar de colar as orelhas. Você vai colando com cuidado para não deixar a cola vazar. Aqui a montagem do lacinho é bem simples, mas se você preferir, você pode usar de tecido, de cetim, o que você quiser, ou colocar até uma florzinha. Vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Bom, e agora você vai posicioná-los na ponta de cada orelha. Aí também ficaria bem legal se fosse um laço só maior. E aí colocaria mais centralizado também, ia ficar bem legal. Bom, e é isso, nossa coelhinha tá pronta. E como vocês devem ter notado, eu deixo para tirar a caneta apagável no final, depois da peça toda pronta, e aí eu uso o secador no quente. E eu espero muito que vocês tenham gostado e se puder, comentem aqui embaixo dizendo o que achou da nossa coelhinha.